Olá, turma! Boa noite, em plena sexta-feira, mais uma aula de planejamento estratégico, né, e orçamento empresarial. Ainda estamos no tema de planejamento estratégico. Como nós já vimos nas primeiras aulas, a primeira aula foi conceito de planejamento, a segunda aula nós já focamos em BSC e na aula de hoje nós vamos falar de matriz SWOT. Só que como a aula da semana passada foi assíncrona, eu quero fazer uma revisãozinha com vocês, bem rápida, nos pontos que eu acho assim, que vai ser muito importante para que a gente possa caminhar, né, e fixar melhor o conceito. A professora falou, a professora já gravou, mas sempre é bom a gente compartilhar um pouquinho mais, né, dessa nossa experiência aqui. De repente, o que eu falei lá não é igual ao que eu vou falar hoje, né? Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professora, pode seguir. Então, é isso aqui. Deixa eu só pegar... Tá. Primeiro o conceito. Depois a próxima transparência que a gente fala de tudo, tá? Deixa eu minimizar aqui minha fotografia para mim ficar só do ladinho falando, né? Então, o BSC, né? Balancing Scorecard, né? Então, o score e o card. O card, cartão, score, metas e balanço de metas. Então, se você já começou com planejamento estratégico, né? E lá começou a colocar o que é prioridade, o que você quer para o futuro, para a sua empresa, para a sua vida. Então, você começa a colocar, né, nas metas um pouco mais definidas. Metas, por exemplo, que eu quero chegar em tanto tempo. Olha, naquela estratégia, eu quero, com 30 anos, já ter minha casa e meu carro. Né? Eu quero fazer uma modernização nessa empresa e ter ela para um foco de um público A ou B, ou então C ou D, né? E assim por diante. Você vai começar no scorecard, né, a definir parâmetros palpáveis para que você possa fazer avaliações, né? Então, como ela é assim, um cartão de metas, também chamado uma cabine de comando, de controle de um avião, tá? Ela vai auxiliar o processo de tomada de decisão. E os fundadores dessa terminologia, né, desse... Um pouquinho de água aqui para vocês, que é Kaplan e Norton. Então, esses autores, eles trabalharam, dois pesquisadores que trabalhavam em conjunto, e eles definiram que o BSC foca, aliás, separaram, né? Focam 4 áreas. É muito fácil a gente começar a elencar pontos, né? E colocar parâmetros. Então, quando a gente fala, é tripé, pilares, 10 mandamentos, você grava rapidinho, né? Então, aqui é para a gente gravar rapidinho como fazer um BSC em 4 áreas completamente diferentes. A primeira delas, e é aquela que a empresa... todas, uma consequência da outra, mas é aquela que o acionista gosta de ver, sabe? É a perspectiva financeira. Na perspectiva financeira, você tem que entender, assim, se está te dando lucro, se você está conseguindo ganhar, né, ter uma boa margem de lucro, se seus custos estão relacionados com a sua despesa, se você consegue ter uma margem legal e sempre melhorar aqui, ó, melhorar para o acionista o ganho, porque se eu melhoro o ganho, né, eu estou pagando dividendo, está saindo dinheiro, né? Mas eu estou atraindo mais investidor, porque todo investidor quer saber se a sua ação está te dando lucro ou não. Né? E aí é onde eu falo para vocês, olha, Banco do Brasil está distribuindo um dinheirinho, né? A Braskem também está distribuindo um dinheirinho legal aí, olha, acho que o dobro do que estava nos anos anteriores.
Por quê, professora? Porque ganhou muito, pensou no lado financeiro, ali deu resultado. Mas esse resultado aqui, ele também é uma conquista, né, que vem do que? Da fidelização do cliente, que vem da eficiência dos processos internos, de uma equipe bem preparada. Tá, vamos voltar aqui na primeira área. Essa primeira área aqui, que é a financeira, ela tem 3 pilares, tá? Ela pode ser aquele pilar que impulsiona o crescimento, porque se eu tenho lucro, eu modernizo, eu treino, eu melhoro a minha estrutura de informática, né? Então, eu tenho esses processos que vão me auxiliar. Então, se eu ganho bem, eu consigo distribuir para os outros setores e melhorar meu retorno. Então, vai sempre uma coisa puxando a outra. Segundo ponto, é o din-din, né? É o lucro da empresa que faz com que os acionistas tenham uma sustentabilidade empresarial. Ou seja, no princípio contábil, você tem o princípio da continuidade. E essa continuidade, para a empresa manter essa continuidade, ela precisa do quê? Sobreviver. E sobrevive quem tem lucro. Se não tem lucro, não sobrevive. Até dura aí 2, 3 anos, assim, mas não tem jeito. Uma hora cai. Né? Então, você tem que ter lucro. Não tem como você falar numa empresa que não tem lucro, a não ser que seja uma ONG que receba dinheiros de verbas e não identificáveis, né? E que seja assim, uma promessa interessante, né? Vem da igreja lá não sei das quantas, vem lá da doação, não sei do que. Pode ser que aconteça mesmo esse tipo de recurso, mas olha, preto no branco, empresa brasileira precisa dar resultado, precisa ser eficiente, tá? Além da sustentação da empresa que o lucro traz, ela também é como se fosse assim o seu prêmio, a sua recompensa, a sua colheita, porque esse sentido que tem da valorização do que você está ganhando, de fazer bem feito, de ser reconhecido, está onde? Está no caixa da empresa, está na conta bancária, né? Está na imagem que ela transmite para os seus fornecedores de ser pontual, né? Então, está na imagem dos clientes que ela transmite por ser uma empresa que cumpre com o que promete, né? Então, essa perspectiva financeira, o BSC tem que ter claro, olha, para mim me sustentar eu preciso de ter uma média tanto, meu ponto de equilíbrio é tanto, mas eu quero alçar mais patamares, então eu tenho que dar uma consertada nesse negócio aqui, tá? Então, para acertar, dar essa consertada, vamos pensar aqui, olha, no lado do cliente. O cliente, quando ele vem e fica, ele gostou. Se ele vem e vai embora, ele nunca foi seu. Vamos dizer assim, Maria vai com as outras, né? Vai um dia, compra aqui, outro dia dali, outro dia daquele outro, né? Eu vou falar para vocês. Eu já tenho, quer ver? 8 com 8, 16. 16 mais 4. 20 anos que eu tô com uma marca de carro. Professora, você não quer um carro diferente? Para quê? Eu tenho um carro excelente. Ele me leva e traz, ele é custo-benefício, não dá oficina, a manutenção é barata, o quilômetro rodado do combustível não é caro. Para que eu vou mudar de marca? Se eu tenho todo o conforto dentro desse carro. 20 anos, professora? Você está ficando muito conservadora, né? Aí eu vou falar de um colega, o pai de um colega, ele falou assim: o senhor é dono de uma empresa grande, o senhor pode ter o carro que o senhor quiser, o senhor pode ter um Audi, um Volvo, uma Ferrari. Nossa, tudo isso é o personal dele falando para o senhor, né? O senhorzinho deve ter o quê? Uns 85, 86 anos e faz, treina, né, diariamente, né, academia.
E aí o personal dele falando, ó, você tem que, né? Por que você não compra um carro, o senhor pode? Não, porque eu gosto é do meu. Vou fazer propaganda, tá? Que o meu é igual dele. Eu gosto é do Corolla, para que eu vou querer outro carro? Corolla é bom, Corolla tem tudo, me serve. Para que eu vou gastar uma fortuna num carro se eu tenho custo-benefício, um carro? Não é tão barato, mas também não é tão caro quanto esses outros. Fica numa faixa etária de carro de valor médio, né? Nem exagero, nem esbanjamento, né? Mais eficaz. Então, quando você pensa, olha, entrou num carro e não saiu mais, fidelizou, né? Por quê? O conforto, a qualidade, né? O custo-benefício, né? Não gastar muito de combustível, né? Não ter que dar oficina, não ter o dissabor de ter que fazer recal. Quando é recal, eles organizam direitinho. Né? Outro dia até me ligaram, olha, teu carro vai fazer tantos 1000 quilômetros, você não vai trazer para revisão, não? Vamos agendar aqui? Você, olha, peraí. Bom, então, quando falamos na questão do cliente, você olha para a empresa, vê a missão dessa empresa e o cliente vai estar conciliando essa missão. O cliente vai estar fazendo o quê? Se ele gosta da forma com que ele é atendido e ele percebe essa missão, né, ele fica. Para que ele vai mudar se ele sabe que ali tem o que ele precisa? Agora, não é fácil a gente fidelizar o mercado e fidelizar o cliente. A gente pode atrair facilmente com uma boa promoção, né, com alguns brindes, né, alguma campanha, mas quando você atrai e depois não mantém a qualidade do serviço, não mantém a satisfação do cliente, você apenas captou, mas você não reteve. Se você não retém, você não tem o futuro, que o futuro é a retenção, é você prender esse cliente para que ele não vá para o seu concorrente. Né? Então, por isso que é muito importante você perceber o que você realmente quer para a empresa, né? Identificando as formas de ver a imagem, de se relacionar, dos atributos do serviço prestado. Né? Então, dentro dessa perspectiva, se você não retém, você não aumenta seu lucro. E você precisa do lucro para você permanecer no mercado, crescer, né? Fazer modernização. Aí nós vamos olhar a perspectiva dos processos internos, porque se o cliente é bem atendido, é porque o produto que ele pediu chegou na hora certa, porque a forma com que foi fabricado tem os requisitos de eficácia que ele precisa, né? O controle de qualidade necessário para que ele possa, né, satisfazer as suas necessidades. Então se pergunta, quais os processos comerciais são direcionadores de valor? E aí você começa a separar aquele que me agrega valor, aquele que só me agrega custo, aquele que atrai o cliente, que fideliza, né? Então, aquele eu vou permanecer, vou melhorar, né? Vou agilizar, né? E aquele que não agrega valor, eu vou excluir. Então, na perspectiva do processo interno, tem uma questão fundamental, é o tempo. O tempo de fabricação do pedido, de solicitação, o tempo de entrega, o tempo de fabricar, o tempo de entregar, o tempo de receber. Aqui nós falamos de ciclo operacional. Por que esse ciclo operacional? Você starta o pedido, você elabora o pedido, industrializa, né, confecciona o produto, entrega para o cliente. Entrega do cliente já firmou o compromisso da receita. Aí vamos ver se a receita vai ser à vista ou a prazo, de que forma ela vai ser. Então, nesse ciclo operacional, né, ciclo de tempo de resposta é o que a empresa precisa, porque quanto mais ágil ela for aqui nesse processo todo, menos dinheiro de capital de giro ela precisa.
Aí a gente entra dentro da análise de balanço, que foca isso, né? O CCL da empresa. Se você tem um processo muito longo, o que acontece? Você tem que pôr muito dinheiro. E aí esse dinheiro é o quê? É parte do lucro da empresa. Se é parte do lucro da empresa, então você tem que, se ele não está eficiente, você tem que dar um jeitinho de tornar ele um pouquinho mais eficiente, né? E, por fim, a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Nessa perspectiva, a gente fala de fator humano. O que nós somos capazes de apoiar de inovação, de mudança, de melhoria, né? Então, tá ali no dia a dia, o básico, você ser sempre bem atendido, é as pessoas estarem empoderadas, tá? Estar vestindo a camisa, que daí elas vão falar bem do seu produto, elas vão atender bem, com um sorriso, com energia, sabe? Com tudo de bom, né? Então, se você valoriza essa perspectiva de melhorar sempre, de estar sempre se adaptando e melhorando a sua maneira de fazer a mesma coisa cada vez melhor, você está priorizando o aprendizado, priorizando o crescimento. Se você se adapta a uma nova tecnologia, põe uma nova inovação, você tem isso garantido. Bom, se eu trato bem, se eu tenho bons processos, eu fidelizo o cliente. Se eu fidelizo o cliente, eu volto lá na perspectiva financeira, né? A perspectiva financeira que o cliente fiel, posso contar com ele, que ele vai sempre me dar um resultado, né? E tem empresas que fazem, por exemplo, olha, cartão da Azul. Você tem o cartão da Azul, você tem 10% de desconto, né? Esse 10% é cashback. Você tem o cartão Voon, do Comper, do Forte, tá? Se você comprar determinados produtos, eles te dão um desconto a mais se você pagar com aquele cartão. O que é isso? Tá? Isso chama CRM, que é o relacionamento, tá? do consumidor. Esse relacionamento com o consumidor, com o seu cliente, né, dentro do departamento de marketing, você vai criar vantagens e ver, olha, os meus clientes preferenciais que gastam significativamente, eu vou dar um desconto maior, então eu vou escolher produto XYZ que eles compram. Eu vou tentar atender aquele cliente com um nível de resposta que eu consigo, como que eu vou dizer assim, ter ele sempre comigo, né? E se ele está comigo, ele vai permanecer gerando resultado, mesmo que eu dê um desconto para ele. O Banco do Brasil chegou para a empresa e falou assim, olha, bora fazer um negócio? A propaganda do Banco do Brasil, né? A professora está cheia de propaganda hoje, né? Mas olha que interessante. O que você pode, né, me anunciar que eu vou anunciar para você e trazer os meus clientes aqui contigo? Aí gerou um outro, vamos lá, em off, tá? Carta na manga aqui, né? Presidente da Associação Comercial de Cuiabá tem um hall de clientes, né? Tem o hall dos comerciantes da cidade. O Banco do Brasil chegou, bora fazer uma parceria? Não foi agora não, tá? Eu participei tem um certo tempo isso. Vamos fazer uma parceria? Olha, para todos os seus clientes eu vou fazer uma jogada especial. Tá? Essa minha jogada especial eu vou oferecer crédito, né? Vamos fazer aquelas linhas de BNDES, FCO, não sei o quê, só produto que o Banco do Brasil é mais exclusivo em atender, né? Tá, mas você sabe o que o banco queria? O banco queria os nomes e CPF de toda a base de dados. Negociou. Vamos fazer reunião? Vamos fazer reunião. Vamos demonstrar que vale a pena? Vamos demonstrar que vale a pena. Eu queria a base de dados completa. Mas o presidente da associação é uma pessoa muito astuta. Olha, se eu tenho, vale alguma coisa.
Se vale alguma coisa, vamos negociar, né? Então, para vocês verem quão importante é uma base de dados de clientes que tem o seu perfil, que sabe o que você precisa, né? Que tem um comportamento. E olha, tratar bem aqui devolve para o bolso. E como é que você fixa aqui? Fazendo as coisas corretamente, rapidamente, eficaz, tá? Eficiente. E dando o melhor atendimento, a melhor qualidade de serviço. Então, quando nós falamos, olha, eu preciso de um cartão de metas, então eu tenho que mensurar essas metas, o quanto que eu vou melhorar meus processos internos, aonde que eu vou, aonde que está o meu problema, aqui, aonde eu preciso treinar mais, né? Eu tenho uma tecnologia mais inovadora, uma mudança que deve ser feita, vamos preparar essa equipe para fazer essa mudança, aí eu consigo reter o cliente. Porque captar é fácil, reter é mais complicado, tá? O captar vamos dizer assim, um cliente, você fez uma propaganda, você consegue. Agora, fazer com que ele permaneça é só mesmo com infraestrutura, né? Com processos bem definidos e com uma equipe bem treinada. Então, essa é a essência do BSC. E só para finalizar, vamos aqui para o finalzinho. Para mostrar esse aqui. Professora, como é que materializa esse preto no branco? Gente, assim, ó, objetivo, indicador, meta. E o que eu vou fazer para atingir isso aqui? Qual vai ser a minha iniciativa? Então, aqui para as 4 áreas, financeira, clientes, processos internos e crescimento e aprendizado, tá? Então, aqui você já tem desenhado como que você deve fazer o seu BSC. Agora nós vamos para uma outra área, também muito interessante, que é a área que eu vou me conhecer. Vocês lembram que a professora falou do Sun Tzu, da arte da guerra? Deixa eu mostrar para vocês aqui só um pouquinho. É livro de cabeceira. Olha aqui, ó. Ai, quando eu vejo na tela sai tudo ao contrário, né? Mas é só para mim, para vocês estão vendo direitinho, né? É fininho, sabe? Bem interessante. Esse livrinho aqui é aquele que fala, olha, primeira coisa, você tem que se conhecer. Se você se conhece, você tem 50% da batalha. Se você conhece o inimigo, você tem os outros 50% da batalha. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas que você entrar. Então, o lance então, da saída, é se conhecer, tá? Aqui, rapidamente, eu passei pelo lance do planejamento estratégico, né? E aqui definindo o quê? Por que estratégico? As palavras-chave, né? O que eu quero de fatores críticos de sucesso, né? E os principais desafios que a empresa tem. Aí ela vai começar a olhar, olha, para outras 4 áreas, tá? Os valores essenciais, né? Para as incertezas, para as variáveis críticas de desempenho e para os limites de fronteira, os riscos que deve se evitar. Então, vamos separar aqui essa estratégia da empresa e tentar entender o que está de um lado, o que está de outro. Essa transparência que não é minha, eu peguei desse autor aqui, Simons Robert, e níveis de controle. Então, essas alavancas do planejamento estratégico, elas visam o quê? Desse lado, obter um compromisso maior com o propósito, né? Então, quando eu crio dentro do planejamento estratégico meus valores,
né? Minhas crenças. Eu estou criando o que eu sou, né? O que eu quero ser, né? Então, estou aqui, né? No limite do que eu sou para o que eu quero ser, um passo a mais, definindo toda essa minha, vamos dizer assim, essa minha formação, essa minha imagem que eu quero passar para as pessoas. Tá? Na sequência, quando você quer se posicionar para o amanhã, você tem que conhecer o que pode acontecer. Então, você vai tentar fazer sistemas interativos e que controla essas incertezas e dessas estratégias. Então, por exemplo, se eu estou hoje numa pandemia, nossa, os restaurantes tiveram que se reinventar. E aqueles que não tinham nem ideia do que fazer para sobreviver, criaram um restaurante no fundo da sua cozinha. Né? Vamos só entregar, não precisa ter local para atender. Vamos fidelizar com iFood, né? Com Uber Eats, aí cria um monte desses aplicativos e o telefone fazendo propaganda. Na onde? Na rede social. Olha só, é uma forma de você reduzir a sua incerteza, tá? Em pensar para o amanhã. E aí o seguinte, a empresa, dentro desses controles, né, dessa forma interativa de estar se fiscalizando, se cuidando, ela precisa colocar alguns limites. Lembra quando eu falei na questão de você estabelecer até onde eu posso ir, até onde a minha moral aceita, até onde que a minha idoneidade me deixa chegar? É um sistema de fronteiras. Para evitar certos tipos de acontecimento dentro da empresa, o que a gente cria? Um manual, tá? Um manual do funcionário, né? Um manual do colaborador. E dentro desse manual você vai colocar assim, olha, eu não quero família trabalhando no mesmo setor, eu não quero o pai sendo o chefe do filho aqui dentro, né? Aqui é uma empresa, vamos colocar regras, vamos colocar limite, né? Eu não contrato, por exemplo, assim, o casal, o marido e a mulher, mas pode ter muito casamento lá dentro, aí você vai ter que cuidar. Porque, olha, se eu quero implantar um controle interno e eu tenho duas pessoas que têm um certo vínculo, então eu tenho que fazer a segregação de funções. Né? Então, eu tenho que ter mais trabalho cuidando de certos detalhes. Né? Então, aqui nesse sistema de fronteira, onde a empresa vai colocar sob o seu domínio certas regras que vai manter esse território em ordem, né? Em território do jeito que eu pensei aqui nos meus valores. E aí, aqui, eu cobro, porque aqui é até onde eu posso ir, né? É o limite de o que eu vou aceitar do que eu não vou aceitar dentro da empresa. Assim eu protejo o patrimônio, eu evito riscos de outros acontecimentos. Tá? Dentro dessas variáveis críticas de desempenho, existe o diagnóstico do controle. Esse diagnóstico de controle, quando você definiu no BSC, você já começou a colocar o percentual numérico ali. Esse percentual numérico é o que vai possibilitar realizar o trabalho. E dessa forma, você garante o quê? Uma proteção, né? Você está sempre monitorando que aquilo vai ser realizado ou não. Assim, a gente aplica para os 4 cantos, né, do BSC, aplica para o financeiro, aplica para os processos internos, aplica para o crescimento, né, e modernização, né, e aplica também para os clientes. Então, você tem que estar sempre ali cuidando para que você consiga acompanhar a evolução e direcionar para que essa evolução vá para o caminho que você precisa. Tá? Bom, então, o que é o sistema de crença? Né? Vamos tentar
traduzir, assim, mais em miúdos, né? Colocar esses limites, né? O sistema de crença é um conjunto filosófico de definições que a empresa estabelece, demarcando o seu propósito e seus valores, dado o planejamento estratégico, né? Pode consistir em declarações tipo missão, visão, valores, credos e propósitos, entre outros. Esses documentos estimulam e guiam a busca de oportunidades dos colaboradores, com o objetivo de reforçar o seu comprometimento. Kaplan e Norton diz que o sistema de crença é um conjunto que tem que ser explícito, ó, preto no branco, documentado. Se você não tem processo documentado, você não tem processo, porque um vai passando para o outro, sempre vai mudando um pouquinho. Então, se você não deixar descrito, quando chegar depois de 10 anos, 15 anos, está fazendo a mesma coisa, né? Está fazendo do jeito que quer. E é assim mesmo, funcionário não adianta, né? Então, eles devem ser transmitidos aos colaboradores, que fornece a estrutura básica de valor, de propósito e de trajetória da organização. Então, vamos escrever. Ali está o sistema de crença. Agora vamos traduzir o sistema de fronteira. Olha, só um comentário que eu acho importante aqui, eu vou passar assim. Lucas, que legal, você trabalha no banco e essas definições para crédito são muito importantes, sim. E tem bastante empresa que não tem isso. Isso é legal, muita empresa não vai atrás, né? Então, é importante saber como a empresa foi fundada, como ela começou, aonde que ela está hoje, onde que se deseja estar, como que está o seu contas a pagar ou a sua matéria-prima, o seu longo prazo, curto prazo, quer dizer, saber dados da empresa, dados o quê? Dados patrimoniais, o que ela traz de seriedade, o que ela traz de confiança. Olha, muito importante mesmo, Lucas. E eu vou falar uma coisa para você. Daquelas empresas lá da associação, uma grande maioria não consegue pegar recurso do banco. E aí esse presidente falou assim, Rosane, vamos fazer um estudo aqui para que elas consigam, né, a pequena e a média empresa, aquela uma micro lá, que é o rol maior deles, tem acesso. O que a gente pode fazer para ter acesso? Aí a gente começou a analisar as propostas que as pessoas tentavam e até que ponto elas tinham que abandonar. Uma das grandes coisas que acontece ela não está bem estruturada, né? Explícito as coisas dela. Então, por exemplo, ela abre uma empresa com um contrato social que é 20 mil, 30 mil, abaixo de 50 mil, porque não precisa comprovação. Mas ela quer pegar 500 mil de empréstimo, né? Como que ela vai garantir com 50 mil? Não dá, né? Ela tem que mostrar que ela tem imóvel, que ela tem cacife, né? E não mostrar nada. Isso é uma das coisas. Outra coisa, não tem a contabilização bem feita. Para micro e pequena, é fazer o caixa. Mas se você fizer um caixa bem feito, você do caixa, você produz todas as demonstrações, você sabe como que você está andando, né? Mas você começa a misturar a despesa da empresa com a despesa do sócio, já complicou que você já não sabe seu resultado, você acha que sempre está no vermelho. E às vezes é o dono que gasta mal, né? Que gasta o que não tem, e aí fica no vermelho. Mas 90% não consegue, sabe o que é? Todas as certidões, né? Para poder mostrar que ela é idônea, né? Ela paga seus impostos, né? E, por fim, a garantia. Se você vai pegar um empréstimo, mesmo que seja um capital de giro ou um financiamento para modernização e quer aproveitar boas taxas, você tem que dar garantia para o banco. Não tem banco que faz assim só com
né? Às vezes ele pede um aval. O aval é porque o avalista tem bens e o bem vai proteger o patrimônio do banco que ele vai emprestar, né? Então, precisa. É um campo bem interessante, é você fazer projetos para essas empresas. Mas no momento que a empresa te contrata para fazer um projeto, você já dá uma consultoria para ela, né? Para ela se organizar para poder receber esse valor, esse empréstimo, essas coisas. E aí onde que entra o planejamento estratégico? Depois nós vamos ver o estrutura e análise de projetos, tá? Bem, valeu bastante, viu, Lucas? Gostei. Olha, no sistema de fronteira, tá? É que você já fez ali o seu guia de bolso para a empresa, né? Guia de contratação, manual do usuário, essas coisas. Então, nesse sistema de fronteira, você está restringindo comportamentos que são aceitáveis e que não são aceitáveis, né, desses colaboradores dentro da empresa. Isso você minimiza riscos, né, e estabelece limites de oportunidades. Até aqui você pode ir, até ali você não pode. Ó, o gerente pode dar até 10% de desconto, não pode dar 11%. Né? Ele pode dar menos, mas dar mais não pode, aí ele precisa de um chefe maior do que ele. Tá? E aí vem as regras, né, os códigos de conduta, código de ética, manuais, né, as sanções. Olha, se eu pegar uma operadora de caixa roubando, se no caixa dela sobrar, eu não aviso. Se faltar, eu cobro. Se sobrar, eu fico com o olho assim, ó, bem aberto. Por quê? Ela não fez a conta certa. Ela passou, recebeu, tem algum problema, sabe? Tem ali no caixa dela um valor que ela não registrou. Se ela não registrou, ela não está sendo honesta comigo. Eu vou confiar nela? Então, qual que é a minha penalidade? Não merece estar no meu quadro. Assim é que eu vou selecionando, né, o meu corpo de recursos humanos, a minha equipe, a minha reputação, porque do mesmo jeito que ela fez comigo, empresa, ela pode fazer com o cliente, né? Passa o item a mais lá na conta do cliente, separa para ela, leva depois. O padeiro vai fazer um bolo, deixa metade do leite condensado lá para levar para casa, né? Põe no lixo para pegar lá fora. Olha, gente, o que mais tem? E aí você tem que saber, a pessoa, para evitar certas coisas, né? Evitar aqui, olha, o código de conduta, ele é feito para que você, olha, não deixe entrar com bolsa no financeiro, né? Você tem que usar o uniforme da empresa, existe um lugar para guardar os seus pertences, existe outro para descanso. Então, tudo isso são regras, essas regrinhas de conduta, essas regrinhas que vão nos manuais, tá? Então, esse sistema descreve que, além de difundir o grande propósito da organização, os gestores devem divulgar também os bons comportamentos, os comportamentos aceitáveis. E olha, você pune um, educa mil. Não sei se eu comentei com vocês. Teve uma história que o gerente não, era o encarregado. O encarregado mexeu com uma funcionária da padaria. E a outra da limpeza queria mexer com ele. Olha só que rolo. O cara estava com o ibope alto, né? Mexeu com uma, outra queria e não sei o quê, ele não deu mole para uma, a outra foi lá, se vingou, queria brigar de faca com a outra. Falei assim, ai, tá complicado. Vamos começar a desenrolar esse negócio, essa história toda? Mandei a funcionária da limpeza que estava correndo atrás embora. Ela não ficou nada satisfeita. Ela foi direto na onde? No Ministério do Trabalho. Vamos fazer uma denúncia. Eu fui assediada. Ela que estava assediando. Eu fui assediada pelo fulano, não sei o quê, e aí papapá, envolve mais Beltrano, Ciclano, não sei o quê. Tá, fez lá a denúncia dela. Aí vem uma ligação. Olha, o negócio é o seguinte, primeiro faz uma notificação. Feita a notificação, se a empresa toma atitude, não tem penalização. Mas,
Se a pessoa entender que quer prosseguir com a ação, aí vai entrar em outro determinado, que daí já não é vontade do órgão ali fiscalizador, mas sim, em particular, da pessoa. Aí a empresa tomou a posição, porque ela levantou o resto da faísca que estava escondido embaixo do tapete. Aí eu mandei o gerente e mandei a outra moça embora. Aí estava um velório na loja, sabe assim, aquele clima tenso, pesado. A empresa fez injustiça, que não sei o quê, e tá. Aí a gente sabe quem é os que dominam mais a fala, né? Que tem mais influência, que fofoca mais. Aí eu falei assim, olha, eu preciso chamar 2 pessoas para mudar o clima dessa loja. Você sabe por que fulano foi mandado embora? Sabe, assim? Saíram com ele? Porque ele estava fazendo uma coisa errada aqui dentro da empresa. Ele não estava tendo ética no seu trabalho, no momento em que ele estava, né, jogando charme, ou aliciando, ou, né, tendo algum movimento, né, em relação a outra funcionária. Então, ele não poderia ser chefe. Então, ele não foi mandado embora injustamente. Ele errou. Ele, aqui, olha, fez um comportamento que não é aceitável dentro da empresa. Menino, a conversa voou. No instantinho, a loja já estava sabendo de tudo. O clima foi outro, né? Não é fácil. Você, às vezes, sabe, ó, aquela pessoa trabalhou anos com você. Ele já colheu muitos frutos com ele, mas ele pisou na bola e na hora que entra Ministério do Trabalho, você tem que seguir à risca. E não só Ministério do Trabalho. Pensa numa coisa. Se tem um funcionário desse que pode cantar um cliente, olha a complicação que vem para a empresa. Então, é assédio moral, assédio sexual, essas coisas assim. Então, olha, e depois que aconteceu lá a demissão, a outra que estava se sentindo com orgulho ferido, viu que fez o barraco, né? Ah, não quero prosseguir com a ação, não. Eu já estou satisfeita com o que a empresa fez com os caras. Assim, olha, esse povo não presta, né? Tem que rezar e tem que agradecer a Deus que a gente tem princípio, que a gente quer transmitir princípio e moral para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colaboradores, e assim a gente vai crescendo nessa sintonia, tá? Bom, então o sistema de controle e diagnóstico, nessa sequência, o sistema de diagnóstico tem a finalidade de monitorar o resultado e as saídas da empresa, que são essenciais para implementar as estratégias pretendidas. Então, se você não mantém parâmetros, né? Se você não conhece onde que você quer chegar, como que você vai medir? Se você quer medir, você tem que saber o quanto. Se é o quanto, você tem que definir. BSC. Agora, aqui, nós na matriz SWOT, a gente está conhecendo e vendo o que a gente pode melhorar. Aí nós vamos reconhecer o que é que eu posso, com qual fator eu posso competir, né? Eu posso competir baseado em custo, o meu posicionamento, o meu enfoque, né? Qual que é a minha palavrinha-chave de sucesso? Eu tenho melhores custos ou melhor preço, eu tenho mais qualidade, menos tempo, tenho inovação, o que eu tenho de diferente? Né? Então, aqui eu vou conhecer o meu diagnóstico. E esse sistema, ele deve ser interativo entre as equipes, tá aqui, ó, trabalhar em conjunto, né? Igual que a nossa comissão fez, a 8 mãos, não, 8, 2, 4, 6, 8 mãos, árduas, trabalhamos bastante, final de semana, noites, etc. Bom, no sistema interativo, tá, vão se mensurar e acompanhar esse desempenho, mas aí não vai ser feito sozinho.
Cada segmento, cada setor vai juntar e vão potencializar as estratégias do outro. Olha, eu acho que você melhora aqui, eu acho que você pode dar uma melhorada nesse aqui, você pode monitorar melhor as incertezas, né, do ambiente interno, né? Você pode apertar mais um parafuso, né? Você pode fazer mais reuniões e assim você vai ter pressupostos que vão ser premissas fundamentais para a estratégia, tá? E um exemplo desse é a própria BSC, tá? Então, esse sistema de controle interativo das 4 áreas, né, visto aqui com esse cartão de crenças, esse sistema de fronteira, esses limites colocados aos colaboradores, vai fazer com que a gente confie no desempenho. Aqui na parte tática, né, que é a parte da verificação e do acompanhamento, aqui eu já falei para vocês, tem medidas quali e quantitativas, tá? Aqui você tem os indicadores definidos, e aí a gente parte para o operacional, que é o orçamento propriamente dito, que é ali no setor, bem definidinho, né? Bom, na empresa nós temos 2 ambientes, temos o ambiente que a gente controla e o ambiente que a gente não controla. O ambiente que está fora do meu controle é o ambiente externo. O que ele produz para mim? Ele produz, né, nesse ambiente externo, um fato que ele pode ser uma oportunidade ou que ele pode ser uma ameaça. Veja bem, para sabe aqueles camelô da Banquinha do Paraguai? Eles são o quê? Importadores. O dólar está sempre subindo, né? Cada vez mais. Eu achei que ele ia chegar a R$8, R$9, mas parou ali nos 5, 6 e pouco, né? Tá. O dólar subindo, para esse importador, é uma oportunidade ou uma ameaça? O que vocês acham? Se ele é importador, ele compra lá, né? Com o real, compra o dólar. Lá ele compra o produto que ele vai vender aqui em dólar. Mas o real não valoriza igual o dólar. O dólar está crescendo, né? E às vezes a gente ganha assim, oba, deu touro, né? Deu touro significa a bolsa do Brasil está indo para frente, né? Ah, não, deu urso, significa que a bolsa está vindo para trás, né? Né? Então, é maneira financeira de ver as coisas, né? De bolsa de valores. Então, para esse comerciante, o dólar subir é uma ameaça. Agora, vamos pensar nos agricultores ou nos frigoríficos que exportam carne. Eles estão sorrindo daqui a aqui. Por quê? O dólar está subindo, o produto dele está em dólar, ele já fez os contratos já bem definidos, bem detalhados. Então, ele está feliz. É uma oportunidade. Então, depende da posição em que você está, né? Depende do lugar que você quer chegar, você vai encontrar no ambiente externo, que é fora do seu controle, coisas que você pode aproveitar, que é a oportunidade, e coisas que você deve minimizar, que são as ameaças. Então, assim, buscar o desempenho almejado da empresa. Se você sabe trabalhar com isso aqui, o que eu tenho de oportunidade? Opa, é uma oportunidade. Ah, não, é uma ameaça. Então, a oportunidade você valoriza, a ameaça você elimina. Então, começa a elaborar cenários para essa análise de longo prazo, de um pouco mais de longo prazo. E começa a construir o que você quer ser amanhã, né? Uma organização do futuro. E aí você começa a lidar com essas incertezas com um pouco mais de certeza, ou seja, com um pouquinho mais de ferramenta que te permite você conhecer esse ambiente aqui macro, tá? Esse ambiente macroeconômico. Agora, o que são essas forças
externas que interferem aqui na nossa análise ambiental da organização. Então, é o ambiente da economia, né? Macroeconomia, macroambiente, é a política, né? Indicadores tipo IGPM, dólar, inflação, né? As forças sociais, né? A fome. Às vezes, olha, chegou um cara na Índia e falou assim, olha, para plantar uma fábrica de sapato. Aqui ninguém usa sapato, tá todo mundo descalço, não vai dar certo. Aí chegou o outro consultor e falou assim, olha, patrão, pode montar, que todo mundo vai começar a calçar, você tem uma ótima demanda de mercado aqui. E aí depende de você cultuar, né? Se ele vê que, porque ninguém usa sapato, todo mundo está descalço, ninguém vai usar, né? Aí se você mostrar a qualidade que é usar um sapato, o pé que fica protegido, não sei o que e tal, você tem campo para você mudar essa ameaça e trazer para uma força. Então você pode, né, de um limão, né, azedo, tal, fazer uma limonada. Né? Então, você não vai só chupar limão, você pode, né, tomar um refresco legal aí, né? Bom, ainda nós temos a intensidade dos concorrentes, da rivalidade, né? Nós temos também o ambiente em qual essa empresa está inserida, vamos dizer assim, qual segmento de mercado, o que é que ela faz, qual que é o poder dela com os fornecedores. Ela tem um poder de barganha, ela consegue comprar com volume, com quantidade, com, vamos dizer assim, com preços especiais, porque é ela, né? Ou ela não tem essa barganha toda aqui, ela, né, não está sendo tão pontual e tal, né? Quais são a pressão de outros produtos que querem substituir o dela? Então, tudo isso aqui, olha, um ambiente mais próximo, concorrente, fornecedor, o ambiente um pouco mais amplo, que é a política, a tecnologia, a força econômica, os indicadores, etc. Bom, vocês viram que aqui a gente tem a parte externa. Aqui está elencado, eu falei praticamente quase todos, olha, só para constar, a taxa de juro, a Selic, é um indexador, né? Qual é a fonte de financiamento, a política cambial, a taxa de inflação, o PIB, tudo influencia, né? Tudo é macroeconômico, né? O sistema tributário, olha, a gente, se tivesse um sistema tributário um pouquinho mais ágil, menos pesado, o Brasil ia mais longe, as empresas iam pagar mais. Né, com certeza, ia pagar certo. Né? Taxa de câmbio, política de emprego, educacional, de renda e clima de confiança, né? A imagem que você mostra lá fora. De fatores legais, olha o que temos? A legislação trabalhista, a legislação tributária, né? A regulamentação técnica, cada setor tem a sua, né? A Agência Nacional de Aviação, Agência Nacional de Energia, né? Então, você tem para cada segmento uma regulamentação técnica, né? A política internacional e acordos do governo, a proteção ambiental, tudo isso é legislação que você tem que seguir, você não pode desmatar mais do que o permitido, mas você também não pode jogar o seu lixo no leito do rio, né? Então, tem várias outras infrações que você, mesmo que não seja da agrícola, você pode causar de danos na parte do meio ambiente, né? Então, regulamentação, isso aqui tudo é oportunidades ou ameaças. Empresas aéreas, indústrias automobilística americana, ou seja,
se você observa todo esse regulamento, todas essas oportunidades, você pode ver, olha, a empresa de pôr cinto de segurança, antigamente ninguém usava cinto, mas daí cresceu esse lado, né, esse fator, houve a regulamentação. Olha, agora nós vamos fazer para regulamentar, para vender crédito de carbono, ou seja, eu tenho lá um reflorestamento, eu tenho lá a minha área e que não está atingindo, não está sendo útil para outra coisa, então vamos plantar eucalipto, vamos ver como é que faz essa Green Forest Green, né, que é um selo de verde que a empresa adquire, né? Então, a estrutura de poder tem a ver com o governo, né, com a importância relativa desses poderes, com os tipos de relacionamento e fatores e com o tipo de participação desses fatores. Fatores de poder, ainda no macroambiente, tem a ver com partido político, com sindicato, com instituição religiosa, com as forças armadas, com os segmentos de classe, né, e associações, com empresas multinacionais, né, que podem fazer monopólios, né, empresas estatais, aí vem os ministérios, tal, e vários poderes legislativo, judiciário, executivo. Tá. Aqui ainda, em ambientes macroeconômicos, tem toda a questão sociocultural, né? Como é que vive as pessoas, qual a moda, qual a comunicação, né? Como que é a quantidade demográfica, se é muito, se é pouco, o que nós gostamos de fazer, como nós convivemos, quais são os nossos hábitos. Então, tudo isso é macroeconômico, né? Então, tem também a parte tecnológica, como é que a gente tem tecnologia, a influência da tecnologia na produção, como que a gente está pesquisando para melhorar a tecnologia, qual que é a nossa influência no mercado mundial. Os chineses aí estão vendendo tecnologia, né? Vendendo tecnologia de vacina, né, do ácido, não sei o quê, a gente manda a matéria-prima e ele vai lá, industrializa e manda de volta para nós. Peraí, vamos dar um passo além? Vamos crescer também nesse lado aí? É um lado macroeconômico, onde que o poder legislativo, executivo, tem para interferir nessa influência aqui de um outro país. Então, são fatores que estão externos, que não dependem do meu controle, mas que eu posso buscar, né? Da oportunidade, eu potencializar essa oportunidade, da ameaça, eu eliminar essa ameaça, né? Eu diminuir o risco dela acontecer, né? Em volta da empresa. Então, aqui nós estamos falando de um lado da empresa, o lado externo, tá? Externo é oportunidade e ameaça. Agora, nós vamos partir para o lado interno. O lado interno é o lado do controle. Esse lado de controle, o que vai me dar? A vantagem competitiva sustentada, que vai depender dos recursos físicos que eu tenho, equipamento, né? Dos recursos organizacionais de estrutura, complexidade de agilidade de processos, né? E recursos humanos, tá? Então, eu tenho que conhecer cada um desses setores. Se eu conheço bem a minha equipe de trabalho, eu sei até onde ela pode chegar. E eu posso valorizar aquilo que eu já tenho e posso treinar para buscar levantar o que eu não tenho. Tá? Nos recursos organizacionais, eu posso mexer nessa estrutura de poder da empresa e de demoras, de processos que sejam mais eficientes. E na estrutura física, eu posso ter boas tecnologias, equipamentos de ponta para fazer o que eu preciso fazer. Tá? Então, aqui vem cuidar de recursos humanos, ter o conselho da alta administração e estar se conhecendo, fazer as avaliações de desempenho, né? Mostrar se tem rotatividade, se não tem, né? Então, tudo isso.
tinha uma dermatologista em Rondonópolis, e eu gostava muito dela, ela trabalhava muito bem. Só que, assim, olha que interessante, não durava um ano a secretária dela. Trocava de secretária igual troca de vestido. Assim, por que não para? Gente, cada dia uma secretária nova. Será que tem um trabalho de estar ensinando tudo de novo? Né? E não é fácil, você tem que ter a pessoa, você olha para a pessoa assim, ela já tem que saber o que ela quer. Né? Então, tem algum problema aí, né? Você começa a pensar, será que é do funcionário? Será que é da patroa? Qual que é o nível de integração cultural ali, o relacionamento, né? Qual que é... Aí eu vejo de outro lugar, vamos lá, da dentista, né? A menina tá com ela há 20 anos. Gente, em nenhum relacionamento, mesmo que seja funcionário e patrão, não tem nenhum que não tenha dificuldades. Mesmo com o seu esposo, né? Ou com o namorado, ou com a família. Mas as dificuldades, elas devem ser superadas. E a melhor receita para superar é transparência. E você tirar o orgulho da frente e ser sincero. Olha, eu errei, me desculpa, né? Eu posso melhorar, né? Onde é que você está vendo falha em mim? Às vezes é difícil escutar, mas precisa de ter essa diplomacia, né? Esse jogo de cintura e se acertar, porque daí você fideliza a cliente. Olha, essa dentista que tem a secretária de 20 anos, ela dá uma olhada para você, a menina já sabe o que ela tem que fazer, a outra tem que treinar sempre, né? E sempre está se desgastando com isso. Então, é importante você se conhecer. É importante a empresa conhecer os talentos que ela tem, aonde que cada um desses talentos fica melhor, qual o posicionamento dessas habilidades que vão me dar mais retorno. E assim, dentro da estrutura organizacional, tá? As estratégias em nível assim, empresarial, essas estratégias, por exemplo, a macro, a de nível tático, né? Então, elas vão estar, assim, definindo o que vai ser, né? Realmente daquilo que você é a sua cara, os seus objetivos, aonde você quer chegar, né? Essa estrutura de organização, ela está sendo adequada, né? Você está se organizando da forma como você está se vendo, ou você está se vendo num espelho, ou você está se vendo no espelho distorcido, né? Então, aprender esse olhar, ter feedback de outras pessoas, feedback de repente, de clientes, de fornecedores, de colaboradores da empresa, para que você se conheça aqui, olha, o que eu quero ser, a missão, meu objetivo, eu estou conseguindo? Com essas perguntinhas aqui, eu vou começar a me conhecer, a conhecer a empresa e começar a identificar meus pontos fortes e meus pontos fracos, tá? Então, aí que eu vou realmente ter um domínio, né, sobre esses fatores, né? Se eu vou conseguir ter uma eficácia na minha empresa ou não. Aqui, quando a gente fala da tecnologia, da capacidade de tentar fazer uma rede de distribuição para ser mais ágil a entrega do produto ao cliente, todo conhecer como é que está a minha localização geográfica, né? E olha, experimentei o queijo canário aí, gente, queijo de Minas, canário, é muito bom. Aí já fez a localização geográfica, né? LG, porque essa indicação valoriza essa marca e faz com que ela até ganhe mais, né? Então, você vê assim, olha, você já está se potencializando. Bom, então, na matriz SWOT, nós vamos combinar essas duas partes, a parte interna e a parte externa. A parte interna eu falo ponto forte, ponto fraco. Ponto forte eu valorizo, ponto fraco eu minimizo o risco, ou seja, eu tenho que fortalecer, eu tenho que melhorar. Então, para ajudar a sua organização a definir exatamente como deve estar trabalhando, é essencial que ela tenha uma ideia clara
de como a sua situação atual, incluindo suas capacidades e suas deficiências, e de que forma que afeta a sua capacidade de implementar atividades. E essa análise interna, ela deve permitir que a sua organização determine como tirará melhor proveito dos seus pontos fracos, né? E dos seus pontos fortes e dos pontos fracos, como que precisará atacar ou minimizá-lo, tá? E na parte externa, a análise externa ajuda a determinar os fatores externos, né? Aonde podem afetar a organização. Um benefício adicional de se avaliar o ambiente externo é a possibilidade de identificar parcerias estratégicas e serem desenvolvidas com outros grupos ou empresas que talvez possam ajudar a sua organização a alcançar as suas metas mais eficientemente. Tá? Então, nas oportunidades, as naturais são incorporadas com a natureza da empresa. As de evolução são a formação e consolidação gradativa. As sinergéticas são situações complementares e adicionais que a empresa verifica e aproveita, né, a oportunidade. De inovação são aquelas que exigem mudanças, né, e recursos em pesquisa, né? As ameaças, se ela é natural, incorporada com a natureza da empresa, a indústria eletrônica, a evolução tecnológica, então você tem que aproveitar e se modernizar. Se elas são aceitáveis, né, a empresa analisa até a que ponto ela é aceitável ou não, as inaceitáveis elimina, tá? E assim você vai atingir com mais êxito. Aqui está uma lista, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Mas o que quer dizer matriz SWOT? SWOT, o S, vem da strength. Strength é forças, são pontos fortes. O W é de weakness, fraquezas, pontos fracos. O opportunities, oportunidades, e fears, ameaças. Então, eu estou falando na língua inglesa, SWOT, mas quer dizer FFOA, né? Fofa, né? Forças e ameaças, ou forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Esse fofa é a mesma coisa que SWOT. Então, se você for fazer um concurso e cair administração, nessa área da administração, você pode usar os dois termos. SWOT é o mais comum, né? Mas o fofa é a nossa língua, tá bom? De como que a gente trabalha isso? Olha, aqui no rosa tá o ambiente, o rosa, na horizontal tá o ambiente externo. Na vertical está o ambiente interno. Então, quando eu combino força com oportunidade, eu tenho uma capacidade de ação, ó, é meu. É meu porque eu ganho, porque eu mereço, porque eu tenho força, porque está na minha vez, é minha oportunidade. Aí você tem a fraqueza, aqui uma fraqueza, e tem combinada com a oportunidade. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade, porque aqui eu não sou tão bem, mas aqui o ambiente está para mim. O ambiente está para mim, então eu estou ainda meia boca. Eu preciso só consertar o outro lado para equilibrar aqui, né? Então, é um ponto em que você vai melhorar essa sua debilidade, tá? Tem como injetar aí alguma coisa nessa sua fraqueza, corrigir, porque a parte interna você consegue, né? Da ameaça, você tem que rebolar para poder transformar ela numa coisa boa, né? E se você conseguir, você aproveita, né? Quando eu combino aqui fator externo, ameaça, com a minha força, eu tenho uma capacidade defensiva. Pode vir que eu aguento, né? Essa ali, ó, ofensiva, o baque é meu, né?
esse defensivo, eu estou sempre na retaguarda, sempre prestando atenção e vendo e analisando o risco, porque eu tenho esse ponto forte, tá? Agora, o caos é você combinar a ameaça com a sua fraqueza, é a vulnerabilidade. Esse aqui precisa de mudança. Você precisa mudar aqui, olha, porque essa sua fraqueza aqui pode transformar a sua ameaça, né? Combinada com essa ameaça, potencializa o trem, e aí você tem que reagir, né? Você tem que nascer de novo, um fênix, né? Você tem que fazer uma mudança, cortar, né? Tem um passarinho lá que corta o bico, tira tudo, aí depois nasce ele novamente. Tem outro que perde toda a pena, não sei o que, e renasce lindo, maravilhoso. Então, você precisa trabalhar esses pontos para que você posicione e enfrente, né? O seu BSC, olha, com o pé nas costas, né? Você tem lá o seu cartão de metas, então você pode muito bem estar melhorando essa sua situação aí, tá? Então, veja lá. Oportunidade, ponto forte, eu vou capitalizar. Com ponto fraco, eu vou melhorar. Com o risco, eu vou monitorar. E com a vulnerabilidade, eu vou cortar ela fora. Vou jogar realmente, né, ela, cortar o mal pela raiz. Então, é isso aqui, pessoal. Nossa aula de hoje, tá? A professora não passou tarefa, mas eu vou pensar em alguma coisa para vocês fazerem, tá? E aí eu vou postar no AVA, né? Uma tarefinha, coloco um prazo um pouquinho maior. Eu ainda não tranquei a realização das tarefas, né? Que foi pedida na primeira aula. Também não a corrigi. Eu volto a corrigir com vocês na próxima aula. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, professora, essa aula aqui é pesada? Não é pesada. Ela não é uma aula de brincadeirinha, não.